Boa noite a todos. Muito bem, hoje, 24 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso estudo hoje será o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. É uma citação de Mateus e será comentado pelo próprio professor Allan Kardec, tá bom? Nós vamos iniciar pelo nosso livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 120. É uma carta, a segunda carta de João, tá? Capítulo 8, versículo, né? Olhai por vós mesmos, é zelo próprio, o nome da mensagem, zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Vamos ver o comentário de Emmanuel. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra. Receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da pele, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Ele está falando aqui do corpo físico como um santuário que é dado e que nós deveremos realizar todo um cuidado. Uma vez não realizando, o corpo vai perecer. Até então, só o corpo. Agora ele vem torcer a orelha. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebestes alguma luz, desvela-te em não perdê-la, a luz. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário. Lavar. Então ele está querendo dizer o quê? Eu só lavo aquilo que está sujo. Se é necessário, se ele manda lavar o pensamento, é porque ele suja. Então, os nossos pensamentos diários oscilam bastante e alguns vão à podridão. Se você não fizer uma limpeza, o que é fazer uma limpeza? O que é se alimpar? É você faz uma leitura dessa, faça a sua prece e se esforce para não mais sujar. Isso é uma luta diária. Isso é uma luta diária. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Te esforça, trabalha para não perdê-la. Intensifica em ti a luz. Então, uma vez que eu pego um estudo desse, é uma luz. Se eu saio por aquela porta, esqueço tudo, apagou a luz. Mas se eu saio por aquela porta, eu fico lembrando, eu fico me esforçando no dia a dia, eu recordo do estudo, não, isso aqui não cabe, não é essa atitude que eu tenho que ter. Isso é esforçar para que a luz fique acesa.
Lava os teus pensamentos em esforço diário. Esforço, a palavra é essa. Nas fontes do Cristo, no Evangelho. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Meus irmãos, enquanto eu estiver na posição de que o mundo está errado e eu estou certo, eu não estou certo e não estou no caminho. Então, eu tenho que aprender e querer que o mundo mude para mim. Isso já mostra a minha maturidade. Então, nós temos que fazer uma força, um exercício diário, para aprender a conviver com as pessoas da forma que são. E ainda lembrando sempre o Espírito de verdade, quando nos diz: calai o vosso ciúme e a vossa discórdia, para que não venha dano à obra. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Fazendo um atendimento, me veio uma parábola muito interessante de um amigo espiritual que eu ainda não tinha parado para pensar. Ele disse assim: imaginem você entrando numa sala que é sua, vazia. Não tem absolutamente nenhum móvel naquela sala. Nenhum móvel. Qual é a sensação que te dá? Conseguiu pensar? Pensa numa sala tua, não tem nada, não tem um quadro, não tem um sofá, não tem absolutamente nada. Qual é a sensação que você sente? Cada um vai ter uma emoção ao entrar nessa sala. Então tá. Só que você não trabalha, não tem dinheiro e não tem como montar isso, porque você nem trabalha nem tem dinheiro. Aí o que a sociedade costuma fazer? Bem, como eu não tenho dinheiro, não tem uma forma, eu vou começar a pedir emprestado. Eu começo a pedir emprestado os móveis para compor a minha sala. Só que é emprestado, e tudo que é emprestado eu tenho que devolver. Então, sempre que eu pego emprestado e sempre que eu devolvo, eu sempre vou ficar com aquele sentimento de desespero, solidão, de vazio. Porque aqueles móveis não são meus. Eu não trabalhei para construí-los. Eu não trabalhei, não tive condições financeiras para comprar um móvel para eu compor aquela sala, para eu poder dizer, daqui ninguém tira mais nada. E eu me planifico com essa sala. Ok, o que é a sala? É o nosso mundo interior. A sala é o nosso mundo interior. Os móveis são os sentimentos alheios, que eu quero compor a minha sala com o outro. Só que o outro sempre vai embora. E aí, você vai estar sempre com esse sentimento de vazio. Então, o que a misericórdia divina... E esse estudo aqui fala muito disso. Ei, cuida de ti. Te fortalece. Constrói, cuida da tua alma. Quando eu cuido da minha alma, quando eu me planifico, eu vou construindo esse ambiente. Eu convido as pessoas para entrar na minha sala. Não porque eu preciso. Não porque estaria um pedaço dela e se ela for eu vou ficar novamente no vazio. Apenas porque eu tenho um carinho de recebê-la. E se for embora não vai fazer falta alguma. Por quê? Porque eu estou plena. Então nós temos essa imaturidade. O nosso mundo é vazio e a gente sempre se preenche com o outro. Só que isso é uma bengala. Então, o primeiro movimento é a autoestima. É você se olhar e se gostar. Se valorizar como ser humano, como pessoa, como espírito. Buscar, por isso que diz nosso Senhor Jesus, buscai primeiro, né, Lucinha?
buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Então ele diz aqui, olha, se é necessário cuidar do corpo, que é perecível e que é mortal, aí ele citou a orelha, foi citando cada parte do corpo. E a alma, que é imortal? E nós não cuidamos. Podemos observar ao decorrer do dia a quantidade de vezes que nós cuidamos do corpo. Às vezes você vai para o salão, passa 6 horas lá esticando o cabelo, ou enrolando, ou puxando aqui, puxando aqui. Mas a alma continua depreciada. Entendeu? Você não consegue tirar 1 hora para um estudo, para uma reflexão. Você não consegue fazer aquele movimento diário de estar se auto-vigiando nesse processo de autoeducação. Entendeu? Todo esse movimento nos falta. Então isso é estar com essa sala vazia. Então na fala do nosso querido Emmanuel, zelo próprio, porque a gente quer dar conta da vida alheia e não dá da nossa. Eu não vou responder pelo que a Olívia faz. Eu não vou. A Olívia vai responder por ela. Mas eu vou responder pelo que eu faço. Ainda hoje conversando, o filho hoje formando em medicina, a mãe muito autoritária, mas cada um tem a mãe que precisa. E às vezes aí o jovem fica meio revoltado. Sabe qual é o problema do jovem hoje? É a falta de problema. Por mais que ela tenha falhado, ela cumpriu o dever de mãe. Se ele não cumpriu o dever de filho, a responsabilidade será dele. Não cabe a mim julgar A, B ou C. Não cabe. Eu tenho que fazer a minha parte, porque eu vou responder por mim, mas eu não vou responder por ela. A não ser que eu esteja fazendo mal. Aí eu vou responder. Mas o que ela vai fazer em relação a mim, se vai perdoar, se não vai, se vai ficar com ódio ou não, isso aí já é com quem? Com a Olívia. Zelo próprio. Vamos fazer a prece. Já nesse clima, Senhor Jesus, de discutirmos sobre as nossas maiores dificuldades que são dentro do lar, e a maior dificuldade de todas, que é lidar com o nosso mundo interior. Que nesse momento de estudo, Senhor, também uma terapia para todos nós, processo de autoeducação, que o Senhor possa nos conduzir, que os amigos espirituais possam nos auxiliar, nos amparar, nos inspirar, para que todo esse trabalho, Senhor, possa ser feito em Teu nome. Muito obrigada, Jesus querido. E nós iniciamos o nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o poder da fé? Essa citação, primeiro vamos pegar esse conceito de fé. No latim, porque hoje nós vamos falar em fé, dentro da teologia, ela tem uma abordagem, mas vamos ver o que significa essa palavra fé para o conceito, o texto, e pegar para o contexto daquela época, tá? Então, fé hoje é crença. Eu acredito que, mas vamos ver o que significa a etimologia da palavra naquela época, tá bom? Então, olha só, fé, no latim, é fides, F-I-D-E-S, que significa o quê? Que remete para uma atividade de fidelidade. Fidelidade. Então, fé no latim significa fidelidade. A minha atitude de fidelidade a Deus. Então, o que é uma atitude de fidelidade? Você não trai, você não troca, você não abre mão. Você confia plenamente. Isso seria a atitude de fé. Fidelidade. No grego é pistia, que indica a noção de acreditar. O Antigo Testamento você encontra no hebraico, porque eles têm o hábito de sempre, quando aquele pergaminho está envelhecendo, eles já
refaziam novamente. Então isso aí é uma cultura milenar, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, nós conhecemos bastante a história contada pelo livro Paulo e Estevão. Então como é que ficou? Começam as anotações de Mateus. Um copia aqui, passa para lá, outro copia aqui, passa para lá, outro copia aqui. Em que língua? Com certeza não era o hebraico, porque hebraico era uma língua religiosa, vamos dizer assim. Era um idioma que só era falado dentro da sinagoga. Como nós tivemos durante muito tempo as missas feitas em latim. Você entendia o latim? Não. Então, da mesma forma, o hebraico era dentro das sinagogas e só quem entendia eram os doutores da lei. Então, alguém falar hebraico era algo assim. Qual era a língua comum na Palestina? O aramaico. Então, para que todos pudessem ler o que o Mateus havia escrito, com certeza no aramaico. Uma tradução. Então, hoje o que tem do Evangelho está tudo no grego. Quando o nosso irmão Haroldo faz esse movimento de tradução, ele tira do grego direto para o português. Poder da fé. Aí tem a citação de Mateus, diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, ele quem? Um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Fecha aspas. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele não está falando só ao pai, ao menino ou aos discípulos, mas a todos os terráqueos. Até hoje, ó raça incrédula. Porque a palavra depravada, ela é no português. Essa depravação é a depravação moral. Pois é, eu entendi. Entendeste? É a depravação moral. Porque o que levou esse rapaz a estar numa situação dessa? Quando você olha uma criatura doente mental, uma esquizofrenia, que envolve ele, eu tenho acompanhado um caso recente, que envolve toda uma família. Ele hoje, esse rapaz que nós estamos atendendo, ele deixa a família numa condição de cárcere privado. Ele não deixa ninguém entrar. Não deixa ninguém sair. Não pode receber visita. Ele quis dizer doentia. Doentia, entendeu? Doentia. Depravada ao ponto de o que leva uma pessoa a estar nessa situação aqui? Olha, o rapaz era lunático. Ora ele se via caindo no fogo, ora ele se via caindo na água. Apresentou, então, ok, isso aqui é a ação, é a reação. Mas o que ocasionou uma criatura estar numa situação dessa? Que movimento essa criatura fez lá atrás, depravada? É porque a gente só consegue olhar para o hoje. A gente não consegue levantar o véu e olhar o pobrezinho de hoje, porque parece uma vítima, e parece que o culpado é Deus. E eu fui no Haroldo, depravada. Eu fui na Bíblia de Jerusalém, eu fui nas 3. Aí eu disse, vou ler Lemétrio de Sassimê. Eu consultei as 3. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Porque nós vamos, por exemplo, amanhã à tarde nós vamos estar dando uma palestra sobre a origem do bem e do mal. Mas a origem do mal é o homem. O Kardec dá até um exemplo interessante, porque você acaba sofrendo. Imagina que aqui o Kardec coloca o exemplo: você tem um terreno e o dono do terreno descobriu que tem uma parte do terreno que está desabando, está escorregando, né?
Aí o dono do terreno vai e coloca uma placa: atenção, não ultrapasse, terreno perigoso. Está lá o aviso. A criatura veio, olhou e leu o aviso. Se ela voltar, o sofrimento não existe. Se ela continuar, ela vai cair, o sofrimento a partir de agora existe. Aonde está a origem do sofrimento? Na teimosia. E a placa é a lei de Deus que está gravada aonde? Avisando há milênios, não vá. Se essa criatura tivesse lido a placa e dissesse, ok, vou voltar, pronto, não ia existir o sofrimento. Mas uma vez que ela transgrediu, mesmo lendo o aviso, transgrediu e foi lá, caiu, agora tem o sofrimento, agora tem a dor. Só passou a existir porque ela transgrediu a lei. Então, esse sofrimento que nós vivemos, desnecessário, é resultado das nossas atitudes. Quantas vezes a gente não se envolve com pessoas que não estavam na nossa programação? E a gente arruma mais débito ainda? Quantas vezes? Vamos lá. E tendo Jesus olha só, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Você acha que era necessário trazer o menino? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, daimon, que significa o quê? O inimigo. Quando isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, não existia o demônio de rabo, chifre, olho vermelho, rabo não sei o que, cabeça não sei aonde, isso não existe. Isso aí foi uma criação na Idade Média. Transformaram o diabo em um ser horrendo. Nessa época aqui, quando eles falavam diabo, o daimon era o inimigo da causa, um inimigo espiritual. E olha aqui que é interessante. E tendo Jesus ameaçado o daimon, o inimigo, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. No mesmo instante. Mas é Jesus na desobsessão. Os espíritos olhavam para o Cristo, ou se ajoelhavam ou corriam. Quando ele olhava para o menino, ele não estava vendo só o menino. Médium de Deus. A própria Madalena, o contato com ele a curou. Foram 7 daimons, espíritos que vampirizavam ela. Era, porque ela era prostituta. Você acha que quando você está numa vida promíscua, você está sozinho? Você acha que quando você bebe só? Você acha que quando você usa droga, você usa só? Você acha que quando você vai para um motel com qualquer criatura, você está sozinho? Não está. Que proteção você vai ter se você não tem moral? E tendo Jesus ameaçado na condição de sai dele. Este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então era um processo mesmo de subjugação. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram. Imagina a cara de todo mundo triste. Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Aí a incredulidade aqui, a pessoa acha que é assim. Não, eu acredito, eu vou lá e expulso. Não, quem acredita vive. É vivência. Bem lá na frente. Todos eles fizeram, mas bem lá na frente. Aqui Jesus ainda estava. Tu sabe quando eles começaram a tomar força? Quando Jesus se ressuscitou. Porque eles começaram, a ficha dele começou a cair realmente. Porque eles começaram a ver, realmente o Espírito existe, olha, ele voltou. A morte não existe.
Existem espíritos. Então, esse acreditar aqui, quando ele diz a incredulidade, é porque não acredita. Se eu não acredito, eu não vivo. Por exemplo, nós acreditamos na reencarnação? Acreditamos. Acreditamos na vida após a morte? Acreditamos. Morre um filho teu. Continuamos a acreditar. A atitude é de quem não acredita. O desespero, o horror, a raiva, a angústia, você fica depressiva. É natural sentir. Mas se desesperar, não. Então, a atitude não é de quem acredita. Então, é uma incredulidade. Então, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na vida após a morte, nós acreditamos que somos espíritos eternos, mas as nossas atitudes diárias não correspondem às nossas crenças. Nós vivemos diariamente como se fôssemos pessoas comuns. A gente nem recorda que vai ter que prestar conta. Se eu tenho uma inimizade com o filho, eu não consigo entender que esse filho pode ser o inimigo do meu passado. Mas no dia a dia a massificação esquece disso. Esquece. Tem a informação, mas esquece. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé na condição de fidelidade, não é de acreditar, é fidelidade. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fidelidade a quem? A Deus. Dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fidelidade. Agora, quais são as montanhas mais difíceis de serem removidas? As morais. Mas se tivéssemos a fidelidade a Deus, conseguiríamos movimentar essas montanhas. Por isso é que os Espíritos dizem o quê? O que vos falta é a vontade. Ele ainda brinca, eles brincam, ele faz quão poucos de vós fazem esforços. Quão poucos de vós. Vamos parar aí. Alguma pergunta ou algum comentário ainda em cima do nosso texto? Então, até o nosso próximo evangelho, se Deus assim nos permitir.